Pode ir. Eu gostaria de cumprimentar vocês mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, de 30 de março, é a última aula desse mês, e o nosso tema de hoje refere-se ao texto 4, que é intitulado Filosofia como Forma de Vida e Pedagogia como Orientação de Mundo. Esse é um capítulo de livro que eu escrevi, originário de uma conferência, que eu vou explicar na sequência. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente da aula, eu gostaria de combinar com vocês a sequência do cronograma em relação aos outros textos que virão. Então, nós vamos ter hoje, como eu falei, o texto 4, responsável por fazer a síntese é a Dilva e a Vanessa, que vamos combinar a mesma sistemática. Vocês fazem a síntese, entregam, me mandam para mim, eu faço a revisão e depois disponibilizo no ambiente de vocês, como nós fizemos anteriormente com o Thomas e com a Cauane. Funcionou bem, pelo menos de minha parte. Percebi que vocês tiveram uma boa compreensão do texto lido e nós vamos continuar usando desse recurso. Então, para a aula de hoje, texto 4, Dilva e Vanessa. O dia 6 de abril é o texto 5, a Estela. Depois, o dia 13, eu vou fazer uma síntese de todo o conteúdo visto, compreendendo então os 5 textos. O dia 27, então nós vamos ter uma avaliação que eu vou combinar bem com vocês como é que nós vamos fazer, e com isso nós encerramos também o mês de abril. Aí entramos para o mês de maio, e nós vamos dedicar no mês de maio cada aula um texto. Então nós temos 4 aulas, serão 4 textos. O dia 4 é o texto 6, com a Eduarda e a Patrícia. No dia 11 é o texto 7 com a Kathleen. No dia 18 é o texto 8 com a Natália e a Beatriz. E no dia 25 de maio é o texto 9 com a Marielle e a Bruna. E no mês de julho eu introduzi mais um texto aqui, que é o texto 10. Então aquelas alunas que no primeiro dia não estavam, elas vão tratar do texto 10, que eu vou colocar no ambiente de vocês, que já estava previsto originalmente, é a figura do mestre em Goethe e Foucault. É um ensaio, né, que eu escrevi junto com 2 outros colegas, o Miguel e o Márcio. Foi publicado numa revista de São Paulo e nós vamos usar esse texto. E aí depois, o dia 8 de junho, nós vamos fazer a síntese do conteúdo. O dia 15 vamos ter uma forma de avaliação. 15 e 22 nós vamos dedicar para fazer a avaliação por escrito e a avaliação final da disciplina. Pelo menos esse é o roteiro. Se ocorrer alguma modificação, nós vamos conversando aí no percurso das aulas. Eu quero propor para vocês daí então que pelo menos 2 aulas, a do dia 13 de abril, que é a síntese do conteúdo, e depois o dia 8 de junho, que talvez a gente faça de uma forma interativa, usando um outro recurso tecnológico, Google Meeting, ou uma outra forma que a gente vai escolher, que vocês já estão usando também com outros professores. Em princípio, quando se tratar dos textos, eu ainda prefiro fazer dessa forma, como eu estou fazendo de vídeo aula. Vocês assistem, vão fazendo as observações de vocês, fazendo a mínima, uma memória curta, e depois também eu vou considerar, conforme nós combinamos, como uma forma de avaliação. Memória curta significa uma breve síntese pessoal da leitura, a partir da leitura que vocês forem fazer de cada texto, ok? Porque nós vamos usar
na verdade, meia hora de videoaula, depois vocês continuam trabalhando com os textos, com cada texto correspondente a cada encontro, a cada noite, e aí vocês têm o espaço individual para fazer a leitura, fazer o resumo, fazer a síntese do texto, certo? E nessas duas aulas interativas, 13 de abril e 8 de junho, nós teremos o tempo, então, para tirar as dúvidas, para debater o que foi feito no percurso individual a partir das videoaulas e da leitura individual que vocês fazem do texto, tá bom? Então, essa é a combinação inicial que eu gostaria de fazer com vocês. Na verdade, é só relembrando o que a gente já tinha acertado, né, e dando sequência do que nós vamos fazer com a aula de hoje e também nas aulas seguintes. Vocês ouviram pelo comunicado que a universidade ela estendeu as aulas não presenciais até o dia 18 de abril. Então, é certo que até o dia 18 de abril, que nós vamos compreender, então, aí, fora hoje mais 2 aulas, porque nós temos o feriado da Sexta-feira Santa, nós vamos seguir com o sistema de videoaulas. Assim que a gente retomar as aulas presenciais, então, aí a gente muda a metodologia. E eu espero que nós consigamos retomar o mais imediato possível as aulas presenciais, né, desde que a gente rompa com o isolamento social num estado de segurança, tá bom? Então agora eu vou fazer um comentário em relação ao texto 4, que é o conteúdo da aula de hoje à noite e que tem, como eu disse antes, 2 alunas responsáveis para fazer a síntese e me enviarem, que é a Dilva e a Vanessa. O texto 5, o texto 4, ele está aqui nessa coletânea de ensaios que se chama O Papel Formativo da Filosofia. Aqui dentro tem um capítulo meu, né, que se intitula Filosofia da Educação como Forma de Vida e Orientação de Mundo. Esse capítulo nós dividimos ele em 2 textos. O texto 4, que nós vamos tratar hoje, e o texto 5, que nós vamos tratar no dia 6 de abril, que a Estela vai fazer, então, a síntese pessoal, o resumo pessoal desse texto do dia 6. No texto de hoje, nós vamos, então, eu vou comentar fundamentalmente o que aparece na página 50, a página e que vai até a página 62. Então, são 12 páginas. Tem uma parte inicial que vocês podem ler, que é da 45 a 49, mas eu vou tratar, o conteúdo que eu vou tratar, ele se refere especificamente à página 50 a 62, tá bom? E esse texto, num todo, esse capítulo desse livro, né, que é o capítulo que eu escrevi, originariamente foi uma conferência que eu proferi num congresso da Sociedade de Filosofia da Educação de Língua Portuguesa, chamada SOFELP, é o nome dessa sociedade, que reúne, então, vários países de língua portuguesa, praticamente todos os países de língua portuguesa estão nessa sociedade. Além de Brasil e Portugal, tem vários países africanos, como aí nós poderíamos citar, dentre esses países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, entre outros. E esse congresso internacional da SOFELP, ele aconteceu na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no mês de agosto de 2015. Portanto, é um congresso que se realizou há praticamente 5 anos atrás, e estiveram presentes várias autoridades que são referências nacionais e mundiais na filosofia da educação, proferindo também conferências que estão aqui dentro desse
desse livro, o papel formativo da filosofia. Entre os conferencistas, para citar alguns dos brasileiros, estavam, por exemplo, os professores Silvio Galo, Pedro Pagni, o Antônio Severino e a Nádia Hermann, que são pesquisadores brasileiros conhecidos na área da filosofia da educação, que tem muita produção tratando da relação entre filosofia e educação e pensando a educação a partir da filosofia e vice-versa, pensando a filosofia também a partir da educação. Por isso que o título do livro ele é muito sugestivo. Ele diz o papel formativo da filosofia, porque se parte dessa ideia de que na sua origem a filosofia era pedagogia e a pedagogia era filosofia, eram praticamente uma coisa só. Eu vou explicar depois, né? Então, nesse meu capítulo de livro, tanto na aula de hoje como na próxima aula do dia 6, nós vamos ter a oportunidade de tratar aqui de dois conceitos fundamentais para a formação de professores, de dois conceitos fundamentais para a formação do pedagogo no sentido mais amplo, e dois conceitos fundamentais para nós pensarmos problemas educacionais atuais, que são os conceitos de filosofia e os conceitos de pedagogia. Eu vou dedicar a aula de hoje para tratar especificamente, então, do conceito de filosofia. E, de acordo com o texto, o capítulo que está nesse livro, eu vou definir aqui uma ideia de filosofia como forma de vida. E eu quero começar, então, perguntando o que significa propriamente a filosofia e o que significa a filosofia como forma de vida. Vocês já tiveram a oportunidade de ter contato por meio das aulas do professor Eldo e possivelmente em outras disciplinas e antes de entrar na universidade, um conteúdo de filosofia, já leram coisas, né? Então, eu quero, num primeiro momento, eu quero falar do sentido etimológico da palavra filosofia. Qual é a origem, de onde vem a palavra filosofia? Vou me dedicar, num primeiro momento, comentando sobre isso, e depois, num segundo momento, vou me guiar mais especificamente no texto 4, e aí vou recuperar do texto essa definição de filosofia como forma de vida, mas no sentido de problematizar o texto para que depois vocês façam a leitura e quem já fez a leitura do texto 4 possa retomá-lo a partir dessa problematização que eu vou fazer agora. Então, primeiro, sobre o sentido etimológico da palavra filosofia. Ela é uma palavra de origem grega, assim como muitas palavras que nós temos no domínio acadêmico, na ciência, né, nas outras áreas do conhecimento, nas ciências humanas, nas ciências naturais, e não é diferente no âmbito da pedagogia. Muitas palavras que nós usamos são de origem grega, depois muitas delas tiveram uma versão latina e chegaram até nós. A tradução, então, o sentido originário de filosofia, o sentido originário grego, comporta dois radicais, né, que é filo e sofia. Filo, que não é tanto conhecido nesse sentido entre nós, recebe uma tradução como amizade. Então, a palavra amizade que nós usamos hoje, originariamente no grego, significa filo. E sofia, ou sofia, que é uma palavra mais conhecida entre nós, inclusive muitas pessoas, muitas mães, muitos casais dão o nome à sua filha de Sofia. Nós temos muitas meninas, muitas mulheres, muitas crianças
com o nome de Sofia. Então, filosofia significa amizade pelo saber, mas eu gostaria de detalhar mais o significado tanto de amizade como de sabedoria ou de saber no contexto originário grego. Então, a amizade, já entre os gregos, ela tinha esse sentido de ser um sentimento afetivo. A amizade, assim como um conjunto de outros valores humanos, cai na esfera do afeto. Nós poderíamos colocar aqui talvez um outro mais conhecido, juntamente com a amizade, que é amor. Amor e amizade talvez sejam os dois principais valores ou os dois principais sentimentos afetivos que constituem a condição humana. Todos nós sentimos amor ou amizade. Todos nós sentimos amor e amizade, uns mais, outros menos, mas nós nos deixamos orientar por esse sentimento. Então, a amizade é um laço, nós podemos dizer assim, a amizade é um laço afetivo que une as pessoas, que unem pessoas entre si. E se tem uma das coisas mais belas na vida das pessoas é a amizade. Uma das coisas mais difíceis de cultivar, mas uma das coisas mais belas, né? O próprio Platão, num dos seus diálogos lá na Antiguidade, que se chama Lísias, ele dedicou todo esse diálogo, Lísias, para tratar da amizade como um sentimento constitutivo da vida do ser humano. Então, a amizade, por exemplo, quando eu digo que ele é um sentimento afetivo humano, é algo que acontece só entre os seres humanos. Não há um afeto na relação entre o ser humano com objetos, por exemplo. Né? Não há um afeto da relação do ser humano com uma coisa. Claro, pode haver uma relação afetiva dos seres humanos com os animais. Quem tem um animal de estimação sabe, né, como se estabelece uma relação afetiva. Mas essa relação afetiva de amizade entre os seres humanos é algo, vamos dizer assim, singular, próprio, né, que exige um tipo de reciprocidade e um nível intenso de reciprocidade que não aparece em outros tipos de relação. Então, a amizade, como um sentimento afetivo, ela envolve a cumplicidade, a honestidade, a doação, a entrega e um conjunto de outras características que fazem parte daquilo que a gente entende por amizade. Então, se nós fôssemos definir quais são os atributos, quais são as características principais do meu amigo, da minha amiga, muito do que eu falei dessas características vão aparecer aí, né? Meu amigo é uma pessoa sincera, honesta, eu sou amigo, eu exijo dele isso, ele exige isso de mim, né? Desculpa. Uma segunda característica que entra aí, e que daí eu diria assim, é uma definição mais filosófica de amizade, e que está no seu sentido originário grego, que foi discutido por Platão, que eu já falei antes, mas principalmente por Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, que estudou na academia de Platão, que estudou na universidade de Platão, vamos dizer assim, né? Foi seu discípulo, depois fundou a sua própria universidade, a sua própria academia, né? O seu próprio liceu, né? O Aristóteles, ele dizia numa formulação muito feliz que amigo é uma espécie de segundo eu. Mas o que significa definir o amigo e a amizade como um segundo eu? Porque aquele que é meu amigo, a presença dele, a companhia dele me coloca num nível de exigência que me leva eu constantemente a me autoexaminar, a examinar aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixei de fazer, que eu deixo de fazer.
Então vocês vejam, o amigo como segundo eu é aquele que, e por isso que entra a questão da sinceridade, da honestidade, é aquele que não só concorda comigo, mas é aquele também que põe questões, né, que me critica e que me leva a fazer uma autocrítica, né? Então, como segundo eu, e esse é o sentido filosófico da amizade, a amizade sempre conduz uma amizade sincera, transparente, recíproca, ela sempre conduz a uma autocrítica como forma de autoexame de si mesmo, como forma de autoexame de mim mesmo. Então, esse é um aspecto fundamental que eu vou depois voltar. Aí nós temos caracterizado em largos traços o que, sob a perspectiva mais geral, seria a amizade, e nesse sentido mais específico, a amizade no sentido filosófico. E a Sofia, o que significa Sofia? O que significa sabedoria? O que significa saber? Talvez nenhum outro conceito, nenhuma outra noção fez tanto sucesso na história da cultura ocidental e no âmbito da universidade, portanto, no âmbito da formação profissional das pessoas, como saber. E talvez nenhum outro conceito na atualidade tenha tanto sucesso como a noção de saber. E o que significa originariamente sabedoria? A sabedoria, então, ela está relacionada ao saber, como eu disse, mas modernamente nós poderíamos dizer também com o conhecimento. Se traduziu a partir da modernidade a sabedoria muito como conhecimento científico. Sabedoria, a partir da modernidade, ela passou a ser sinônimo de conhecimento, sinônimo de ciência, sinônimo de teoria. Mas lá no sentido originário grego, ela tem a ver com uma postura. É um saber que se constrói através de uma postura. Ou, se a gente quiser, era uma forma de compreensão das coisas que se traduzia numa postura de vida. Isso é muito importante porque eu vou retomar depois. Então nós temos ali, mas qual é a característica dessa postura, né? Dessa forma de se colocar diante das coisas, do mundo, de mim mesmo e das outras pessoas. No sentido originário, a Sofia está vinculada com uma outra palavra grega que se chama taumatzen. E taumatzen quer dizer, uma tradução para o português simples, quer dizer espanto. Então, sabedoria originariamente significa a capacidade humana de se espantar, de se deixar espantar diante das coisas. Vocês vejam que coisa bacana, né? Deixar-se espantar diante das coisas. Quem não tem essa capacidade, quem não se abre para essa capacidade, não pensa. Não, no sentido originário, não é filósofo, não faz filosofia, né? E essa capacidade de se espantar, ela pode acontecer de diferentes formas, não é? A filosofia tem uma forma que é mais provocativa, que é através da reflexão conceitual, da meditação conceitual. Mas nós nos deixamos nos espantar diante de diferentes formas, né? Quando acontece algo de especial na nossa vida, ou quando nós somos tirados da nossa cotidianidade. Nós nos espantamos, quer seja, por exemplo, pela música. A música nos choca. Espantar-se é deixar-se chocar pelas coisas, é levar um choque, né? O choque nos tira da normalidade, nos tira da zona de conforto que nós estamos acostumados a viver. E então o espanto, que é esse choque que nos move de um lugar para outro, faz nascer algo que é característico do ser humano, faz nascer algo que é característico, por exemplo, da criança, que é característico do ser humano já lá na sua infância, que se refere então a essa capacidade de perguntar. Eu não pergunto se eu não me chocar, eu não pergunto adequado e profundamente se eu não me espantar com as coisas.
A criança pergunta porque ela vê o diferente, algo que ela desconhece, que não faz parte do seu mundo habitual, e ela pergunta, né? Então, a pergunta é uma forma de movimentar o espanto. A pergunta dá vida ao espanto, dinamiza o espanto. E do espanto nós vamos para a pergunta, e a pergunta então nos faz ou nos torna sermos eternas crianças curiosas sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. É pela curiosidade, então, que nós continuamos buscando sentido das coisas. É pela curiosidade que nós assumimos essa árdua e difícil tarefa humana de buscar o sentido das coisas, né? E a curiosidade, movida pela pergunta, nos leva, então, diretamente à reflexão. E aí entra um ponto fundamental que não é só característica da filosofia, mas que é um dos seus aspectos fundamentais, que talvez a filosofia mais consiga dialogar com as outras áreas e mesmo com a pedagogia, que é, então, pela pergunta, torno-me curioso e coloco em questão as coisas. E, ao colocar em questão, eu sou levado a refletir, a meditar, e aí entra a ideia da reflexão, né? Talvez seja um desses, o que mais nos torna humanos, o que mais nos tira de uma experiência profundamente ou terrivelmente empobrecedora de vida, embrutecedora, é pela capacidade de julgar, pela capacidade de refletir, perguntando o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o mundo à nossa volta. E hoje, né, com toda a epidemia do Covid-19, nós estamos assombrados, né? Nós estamos aqui espantados, porque esse enorme e difícil problema de saúde mundial nos joga no mundo da incerteza. Nós não sabemos concretamente, nós estamos vivendo uma fase dessa pandemia aqui no Brasil, hoje, 29 de março. Nós não sabemos ao certo, né, o que vai acontecer, tem prognósticos, o Ministério da Saúde, o Sistema Público de Saúde, os médicos, os especialistas, os estudiosos estão nos passando diariamente um conjunto de dados, fazendo um prognóstico. Por exemplo, se a gente assegurar o isolamento social, nós vamos evitar de encher os hospitais, de talvez evitar que mais gente morram e assim por diante. Nós estamos diante de uma nova situação, diante de um estado de choque, por assim dizer, e nós não sabemos ao certo aonde isso vai nos levar, o que vai acontecer com o planeta, com a Terra, com o mundo, com o Brasil, com nós mesmos depois desse acontecimento trágico, né, dessa pandemia mundial do coronavírus. E isso nos tira do nosso cotidiano, mudou substancialmente a nossa forma de vida. Eu não estaria hoje dando uma aula para vocês por meio de videoconferência se não tivesse acontecido esse fenômeno, né? Então, isso tem a ver originariamente com algo nos tira da normalidade e nos leva a pensar sobre esse algo que nos tira, e ao pensar sobre esse algo que nos tira, nós somos levados a pensar sobre nós mesmos. Talvez nessas últimas décadas nós nunca tenhamos pensado tanto sobre nossa vida, nós nunca tenhamos dado tanta importância para a nossa vida, para a preservação da vida, e talvez a gente tenha que avançar ainda mais nesse sentido de, afinal de contas, o quanto é importante a gente ser, justamente nesse momento, solidário um com o outro. Então, algo nos tira da normalidade, nós somos levados a pensar e, ao mesmo tempo, a transformar nosso modo de vida, buscar outras formas de vida, né, para que a gente possa viver melhor, possa ser mais feliz e possa auxiliar as outras pessoas a serem felizes, né? Então, vejam bem, nesse sentido originário da palavra
etimológico da palavra filosofia, nós encontramos dois radicais que são decisivos na constituição, inclusive, não só da história subsequente da filosofia, mas eu diria assim, no desdobramento do conhecimento, da cultura humana, ocidental pelo menos, e do próprio conhecimento. Não teríamos a ciência que nós começamos a conhecer a partir do século XVII, XVIII, a partir da modernidade, se nós não tivéssemos tido esse sentido originário que se configurou nessa dupla palavra, né? Amizade e sabedoria. A paixão, a ciência é movida por uma paixão, né? E essa paixão, ela é constitutiva por laços de amizades, né? Nós vamos encontrar grandes parcerias intelectuais nos laboratórios, nos diferentes campos investigativos, que são movidos pela paixão do saber, que são movidos pela curiosidade, né? Nós podemos transformar o nosso curso de pedagogia, a nossa presença dentro do nosso curso de pedagogia, movidos por esse amor pela sabedoria, ou seja, querendo saber mais do que nós sabemos, e esse é o sentido de nós estarmos na universidade, esse é o sentido de nós frequentarmos um curso de graduação chamado pedagogia, é buscar mais do que nós sabemos, senão, obviamente, que não teria sentido nenhum gastar dinheiro, organizar e dispor tempo da nossa vida para frequentar as aulas e todas as outras atividades que envolvem o curso, né? É importante, então, deixar registrado essa origem, esse duplo radical o linguístico grego que constitui a palavra filosofia e que tem uma abrangência maior, que se espraia para outras áreas do conhecimento humano, né? Mas eu queria ainda falar, né, então, vocês vejam bem, dali que brota a palavra sábio, que eu queria falar, porque é importante para depois falar da filosofia como forma de vida e a pedagogia como orientação de mundo, que nós vamos tratar na próxima aula. Então, é desse radical, e principalmente da noção de saber e sabedoria, que brota a ideia de sábio. O que era, em resumo, a noção de sábio na antiguidade e que passou ao longo dos séculos chegando até nós. O sábio, então, é aquele que, num primeiro momento, em primeiro lugar, tem uma compreensão ampliada de mundo, que conhece, vamos dizer assim, um pouco de tudo, que domina um conhecimento universal, que tem uma visão mais holística, diríamos hoje, das coisas, e que é fundamental para compreender as especificidades e as especialidades, né? Cada profissional precisa ser, em certo sentido, além de um especialista, precisa ser um sábio. E talvez a nossa grande meta é nos tornarmos sábios enquanto professores, ou nos tornarmos professores sábios, ou seja, além do domínio específico, né, da nossa tarefa educativa, nós, quanto mais tivermos vinculado isso com um conhecimento mais geral, mais amplo, mais destreza, mais competência, para falar uma palavra que está sendo muito usada, ou mais capacidade nós vamos ter para resolver as situações específicas que surgem na nossa prática cotidiana diária, dentro da sala de aula, no convívio com os nossos colegas professores, com os nossos alunos e assim por diante. Então, além disso, o sábio, além desse conhecimento geral, ele tem uma experiência de vida acumulada ao longo do tempo. E ele se torna, e esse é o ponto fundamental, o sábio é aquele que tem uma experiência de vida acumulada, e não só isso, e refletida. Então, o sábio, ele é um ser humano duplamente experiente, duplamente experimentado, pela sua experiência de vida, por tudo aquilo que lhe aconteceu, que ele teve que enfrentar, coisas agradáveis e desagradáveis, banalidades, mas também grandes desafios, e pela capacidade
de pensar sobre o que lhe aconteceu, né? E se ele não tivesse tido essa capacidade, certamente ele não se transformaria em sábio. Então, é daí que brota, dessa dupla característica do sábio, que brota a noção de mestre. Quando a gente diz mestre, ele é um grande mestre, ou ele foi um grande mestre. Normalmente ele foi e pôde ser um grande mestre, ou ele é um grande mestre, porque ele acumulou essa dupla perspectiva de uma longa experiência de vida, que soube com calma, com tranquilidade, com serenidade, né, com moderação, enfrentar os acontecimentos por mais terríveis e difíceis que ele fosse, mas também ele meditou longamente sobre isso, né? E o mestre, nós temos dois exemplos, eu gostaria de trazer aqui, já para ir finalizando essa aula, e eu vou retomar daí na próxima aula a ideia da filosofia como forma de vida, porque eu não quero me estender muito agora nessa aula. Eu queria dar dois exemplos de mestres da nossa na humanidade, no sentido mais geral, né? Embora cada um de nós experienciou, teve a felicidade de experienciar uma presença de mestre na nossa vida, ou em casa com os pais, na escola com os professores, ou com um grande amigo mais velho e assim por diante. Todas essas, a experiência com um tipo de perfil de pessoa assim é a experiência com o mestre. Mas, de modo geral, nós temos duas grandes experiências. Na cultura oriental, né, é uma figura que predomina mais do mestre meditativo, né? Então, nós temos na tradição budista, por exemplo, né? Eu tenho um amigo aqui em Passo Fundo, que é nosso professor aqui também, né, que foi nosso aluno no mestrado, que é um profundo conhecedor da mestria no sentido budista, que talvez mais adiante a gente possa trazer ele para conversar, que é o Daniel Confortin, que conhece muito, né? Na tradição budista, principalmente, né, é o mestre meditativo, né, que ele se recolhe em silêncio e medita longamente, né, profundamente sobre isso, né? Então, principalmente estou dando exemplo aqui a tradição budista, que tem vários centros aqui no Brasil, inclusive o próprio Daniel está fundando um centro, já fundou um centro aqui em Passo Fundo, né? Depois nós podemos, num outro momento, conversar com isso. É o sentido que tem uma carga e uma origem religiosa muito forte, né? Na cultura ocidental, do ponto de vista da filosofia, nós temos o que a gente poderia dizer assim, o mestre intelectual, que é um mestre que ele usa de certos recursos intelectuais, ele tem uma experiência de vida, ele faz o silêncio, ele se recolhe, mas ele faz uso também, embora o outro mestre, vamos dizer assim, meditativo também faça, mas aqui se acentua mais o trabalho direto com diferentes formas de exercícios culturais, que é a leitura, a escrita, né? Então, o mestre intelectual que ensina e aprende por meio da cultura letrada, vamos dizer assim. E daí entra toda a tradição originária greco-latina que chega até nós, que é a chamada a tradição do ócio estudioso, que inclusive está na origem da própria noção de escola. O que é a escola? A escola é esse espaço, né, onde as pessoas, professores, alunos, gestores, funcionários, todos se envolvem no centro do ensino e da aprendizagem. A cultura escolar, ela é dominada e precisa ser dominada pelo ócio estudioso, ou seja, se ocupar com a escrita, com a leitura, com outras atividades culturais, evidentemente, né, que entra pela arte, pela literatura,
pela educação física e assim por diante, né? Mas o mestre, que eu estou chamando aqui de intelectual, é aquele então que se ocupa diretamente e publicamente com a cultura letrada que nós denominamos de ócio estudioso, né? Isso é fundamental porque vai nos ajudar, ao longo do nosso curso eu vou retomar essa referência do mestre intelectual como uma referência para a gente pensar a figura do professor, porque vocês imaginam o quanto de espaço para refletir e para a gente pensar, problematizar a nossa prática pedagógica se a gente pensar metaforicamente a figura e o papel do professor como um mestre intelectual. O que significa isso, né? E antes de tudo significa um compromisso dele com o saber dentro do ambiente escolar. É uma tarefa irrenunciável. O professor pode fazer tudo e precisa ter uma dimensão mais ampla, se envolver com, vamos dizer assim, com as questões afetivas, se envolver, né, com as questões, inclusive, funcionais do cotidiano escolar e tal. Mas o núcleo do envolvimento do professor é uma atividade intelectual. É esse papel intelectual de ser o mediador do saber. Então, vocês vejam, a noção de saber é algo nuclear que ajuda a pensar a cultura da escola e, ao mesmo tempo, o papel do professor e o papel do aluno dentro de uma cultura escolar organizada, tendo como centro a noção de saber, a noção de sabedoria e, com a aula de hoje, né, alavancada, motivada pelo laço de amizade. Vocês vejam que coisa mais bela para finalizar, se nós pudéssemos, e nós podemos, muita coisa está ao nosso alcance, construir uma relação pedagógica, construir um processo formativo dentro da sala de aula entre nós, professores e alunos, né? E com a comunidade escolar no sentido mais amplo, construir uma trajetória guiada por essa relação umbilical entre amizade e sabedoria. Certamente o nosso saber, o nosso conhecimento e a nossa postura de vida diante de nós mesmos, diante dos outros, do mundo, né, da sociedade, do meio ambiente, de uma outra maneira. Agradeço a atenção de vocês e vamos partir da próxima aula com esse tema que não foi possível desenvolver hoje, que é filosofia como forma de vida. Muito obrigado pela paciência e até a próxima aula, que é o dia 6 de abril.